Olá, bom dia, queridos. Estou muito feliz de estar aqui hoje junto com vocês. Hoje é o dia do nosso jejum, dia 5 de abril. Nós estamos em jejum, convidamos também toda a nossa igreja, todas as pessoas para estarem junto conosco nesse dia, jejuando e orando pelo nosso país, pela cura da nossa nação. Amém. E por coincidência esse dia, é dia 5 de abril, foi o dia que começamos a namorar, né, amor? 28 anos atrás. Nossa, muito tempo, né, amor? Melhor não começar a fazer matemática, né? Senão assusta. Assusta. É um dia muito especial, por várias razões. Amém. E nós vamos estar alegres fazendo esse jejum. Amém. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração antes do Sandro começar a palavra. Amém. Para estarmos orando. Amém. Ó Deus Pai querido, Amém, Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós clamamos a Ti, Senhor, nesta manhã, pela nossa terra, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso povo, Pai. Nós oramos pelas pessoas desta nação, Senhor, pelas pessoas de todo o mundo, Senhor. Nós Te pedimos pela cura, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós já declaramos pela fé que esse vírus será banido desse lugar. Amém. De uma forma sobrenatural. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, e cremos que depois desse tempo haverá um grande avivamento nessa nação. Amém, amém. Haverá grande prosperidade em todos os sentidos. Amém, Senhor. Nas pessoas, em tudo que há. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Eu Jesus. abençoo essa terra. Eu abençoo esta nação com o poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. E abençoo você, amor. Amém. Amém. Amém? Amém. Te amo. Amém. Amém. Legal. Amém, queridos. Meu bom dia a todos vocês também. É muito bom estar aqui, apesar de sentir saudades muitas, de estarmos juntos, de estarmos naquele momento de comunhão. Isso para nós tem feito muita falta. Mas cremos que muito em breve a gente vai retornar esse convívio, com os cuidados, obviamente, atentando, não desmerecendo toda a atenção que temos que ter, mas respeitando e podendo conviver novamente. Mas muito do que a gente vai falar hoje tem a ver exatamente com essa questão desse tempo parado, desse momento que nós estamos vivendo. E eu gostaria de começar exatamente falando a respeito de um ajuste de caráter. Bom, o que eu pretendo abordar, na verdade, esta manhã aqui, não tem a ver necessariamente com o desenvolvimento do caráter, no sentido de mudança do lado mal para o lado bom. Nós temos que partir, na verdade, de um ponto comum, onde os chamados traços de caráter, e para a gente citar apenas alguns aqui, seriam, por exemplo, a lealdade, a fidelidade, a honestidade, a transparência, a bondade, altruísmo, pontualidade. Sim, ser pontual tem a ver, diz respeito ao teu caráter. Coragem, honrar com a palavra, onde o teu sim seja sim, o teu não seja não. Entre muitos outros, nós temos que partir do princípio que isso tudo já seja parte de cada um de nós. Esse é o primeiro ponto. Então, quando eu quero falar sobre ajustes de caráter, eu não estou necessariamente falando, percebam, nessa transição de mau caráter para bom caráter. Nós estamos falando aqui já partindo de um princípio onde todas essas questões, todas essas facetas, esses traços de caráter, esses pontos de caráter já façam parte de cada um de nós. E por que isso? Simplesmente porque eu creio que todo o processo de santificação que a exposição ao Evangelho nos proporciona, além, é claro, de toda a influência direta do Espírito Santo sobre as nossas vidas, desde a nossa conversão, elas têm um efeito final de mudança de caráter, obviamente. Daquela maneira que nós nos referimos logo no início, ou seja, no sentido mal para o sentido bom, o outro lado da moeda. Agora, em relação também a esse conceito de bom caráter, da onde a gente quer partir, eu tenho que precisamos entender, antes de mais nada, que não é apenas uma questão de
obter, de termos inclusos todos esses traços necessários para me caracterizar como uma pessoa de bom caráter simplesmente, certo? Eu preciso ter também a certeza de que esses traços de caráter fazem parte de todos os espectros possíveis da minha vida. E elas sejam, obviamente, regidos e definidos por aqueles. Deixa eu me explicar isso. Por muitos anos, né, eu me considerava um homem leal e fiel, exatamente porque eu agia assim com as minhas amizades, com o meu círculo, né, de amigos, que era, na época, o meu círculo de convivência íntima. Eu tratava os meus amigos e as pessoas ao meu lado com respeito, com educação, e tudo bem, tudo certo até aí, não é mesmo? Porém, em determinado momento da minha vida, e a Débora comentou sobre isso agora, eu me casei. E por alguma razão, e eu não pretendo abordar exatamente isso agora, eu não agia dessa mesma maneira, com fidelidade, com lealdade, como eu normalmente agia com os meus amigos. Eu não agia especificamente assim com a minha esposa, com a Débora. Claro que eu não me dava conta disso na época, obviamente, né? E portanto, o que aconteceu é que o nosso casamento quase chegou ao fim. Depois de muitos e muitos anos de mentira, de deslealdade, de infidelidade e de desonras. Acho que eu na verdade acho tudo isso muito interessante quando eu olho para trás e eu vejo que tudo isso quase me custou a minha família, a minha esposa, os meus filhos, até que eu efetivamente compreendesse que, apesar de ser considerado um homem honesto, nunca peguei o que não era meu, aprendi isso com meu pai, e leal, e eu era considerado isso por muitos, e talvez provavelmente por mim mesmo, um homem honesto e leal. No final das contas, no frigir dos ovos, eu era na verdade um tremendo de um mau caráter. Então, com esse exemplo, eu espero deixar claro o que eu quero dizer com ter caráter em todos os espectros da sua vida. E nesse sentido, fique claro, portanto, que caráter tem a ver com integridade. Integridade diz respeito a uma plenitude das coisas, em todas e absolutamente todas as esferas da nossa vida. Portanto, é deste ponto que eu gostaria de partir com vocês. O conceito de termos esse caráter já absolutamente instaurado, implementado em nós mesmos, em todos os aspectos das nossas vidas. E o que eu quero dizer agora, nesse outro nível, tem a ver necessariamente com ajuste de caráter. É quando você tem todas essas coisas, mas precisamos viver agora um outro nível, um nível de ajuste de caráter. E que, para isso, eu quero começar usando uma passagem icônica da vida do apóstolo Paulo. Está lá no capítulo, se não me engano, 12 ou 13 do livro de Atos, quando ele e Barnabé, eles têm uma discussão acirrada sobre o time apostólico que irá ser composto para a próxima excursão deles. Contextualizando aqui, eles haviam retornado da chamada primeira viagem missionária, mas ainda no início dessa primeira viagem missionária, no início dessa jornada, o jovem João Marcos, subitamente, nós não sabemos o porquê, teorias existem, mas subitamente ele os abandona no meio da viagem e retorna para Jerusalém. E essa atitude para Paulo foi mais do que suficiente para riscar o nome de Marcos da lista. Porém, Barnabé, e talvez valha dizer que ele era primo de João Marcos, esse fato, por alguma razão, não teria sido tão grave a ponto dele ser excluído do grupo, e ele, portanto, insistia
na companhia de João, o querendo levar para a próxima viagem. Bom, o que nós temos aqui, na verdade, parece ter sido um bate-boca categoria RX peso pesado. Imagine dois dos maiores representantes da igreja da época, Paulo e Barnabé. Eles discutindo cara a cara. E quando eu digo discutindo, eu preciso entender que não foi uma simples discussão temática, uma pauta de reunião entre diferentes pontos de vista. Paulo, precisamos entender isso, era um homem treinado desde a mocidade para ser rígido com o seu sistema de crenças. E ele agora estava absolutamente disposto a fazer valer o seu ponto de vista, a ponto dele enfrentar acirradamente o seu discipulador, Barnabé. O homem que primeiramente o tomou pela mão como um dos santos da igreja e o introduziu na presença de todos em Jerusalém. E mais do que isso, o avalizou completamente. Mais tarde, esse mesmo homem, Barnabé, busca Paulo em Tarso e o traz até Antioquia, onde está acontecendo um verdadeiro avivamento do cristianismo. E ele lembra e o traz para Antioquia para que ele integre esse grupo apostólico para trabalhar ali em Antioquia. Nesse momento, juntos também, são comissionados pelo grupo profético da casa a serem enviados em missão. Perceba que Barnabé, portanto, tinha um efeito muito grande e uma atuação muito profunda na vida apostólica de Paulo. Barnabé era, portanto, não somente alguém à disposição de Paulo nessa viagem missionária, muito pelo contrário, se nós lermos a respeito da primeira viagem missionária, nós percebemos nitidamente que, até por uma questão de respeito, né? Barnabé era obviamente mais velho que Paulo e mais velho também na igreja, o respeito maior era dado a ele, o nome dele era muitas vezes citado por primeiro. E isso então diz respeito a uma situação muito peculiar, nós precisamos entender o contexto dessa discussão. Paulo não está enfrentando ninguém menos do que Barnabé. Tudo isso que a gente escorreu a respeito. E aqui Paulo o enfrenta duramente, como era, aliás, a sua natureza. E ele simplesmente faz valer a sua versão final da história e os dois acabam rompendo o seu relacionamento, né? Barnabé vai para um lado, Paulo agora segue adiante e a história nos conta que ele leva consigo Silas, e até então a gente tem esse momento, essa discussão dura e acirrada por um elemento que diz respeito a João Marcos. Agora, onde é que eu pretendo chegar com esse exemplo? Em primeiro lugar, nós voltamos ao início, nós não vemos aqui nenhuma falta de caráter, nem de um lado quanto do outro, no caso de Barnabé e de Paulo. Nós vemos aqui sim posicionamentos muito firmes, tanto de um quanto de outro, e baseados somente em convicções pessoais e talvez, claro, traços de personalidade. Agora, o que nós conseguimos destacar é que anos mais tarde nós lemos uma passagem que rapidamente nos remete a esse evento que foi narrado entre a separação dos três, obviamente. Não diz respeito a só uma separação entre Paulo e Barnabé, mas naturalmente entre Paulo e João Marcos. Porque a peça fundamental que gerou todo esse desarranjo foi exatamente João Marcos. Em 2 Timóteo, né, lá nas recomendações finais, quando Paulo escreve da cadeia em Roma, ele escreve já prestes, né, a perecer nas mãos de Nero, ele escreve algo que realmente merece atenção e que nos leva de novo a essa passagem em Atos. Ele diz assim: traga-me Marcos, porque ele me é muito
útil no ministério. Infelizmente, nós não sabemos em que ponto exatamente houve esse nível de restauração no relacionamento deles, entre Paulo e Marcos. O fato é que Paulo voltou atrás na sua perspectiva. Paulo resgatou, reviu, melhor dizendo, a sua atitude e o seu ponto de vista daquele momento, anos mais tarde, e ele deixa isso claro e escrito. E ele mostra que de inútil, João Marcos, como João Marcos foi considerado inútil para caminhar com ele, já na segunda viagem missionária, ele era agora considerado muito útil no seu ministério. Percebam como isso é importante. Entendendo que naquele momento, Paulo abruptamente o descarta, porque no seu filtro de caráter, no seu filtro de considerações pela qual todas as coisas passam e diz respeito ao seu caráter, né? Você vai filtrando todas as coisas. Marcos foi considerado inútil. Mais que isso, ele foi considerado indigno de estar caminhando junto com eles. A ponto do próprio Paulo romper com Barnabé, com ninguém menos que Barnabé, o seu discipulador. Talvez hoje, diríamos, o seu pastor. Rompeu com ele. O que teria sido isso? Nesse momento, Paulo, anos mais tarde, ele deixa claro que João Marcos não lhe é apenas útil, ele é muito útil. E claro, sabemos que Marcos foi muito útil, não só para Paulo, como ele ilustra, mas para todos nós. Por exemplo, além de escrever o que nós cronologicamente consideramos o primeiro dos 3 evangelhos sinóticos, e que também serviu como referência para Mateus e Lucas redigir os seus próprios evangelhos, ele também atuou como uma espécie de escriba para Pedro, o auxiliando inclusive a escrever as 2 epístolas que levam o seu nome, enquanto eles caminharam juntos. Verdadeiramente um sujeito muito útil. Outro momento da própria vida de Paulo que nós podemos usar para ilustrar o nosso tema é a passagem que trata do embate entre ele e nada menos agora do que o próprio Pedro, outra coluna da igreja da época. Desta vez a cena toma lugar em Antioquia e nos foi contada pelo próprio Paulo, na sua perspectiva, obviamente, na sua carta aos Gálatas no capítulo 2. E vale também ressaltar que esse episódio aconteceu no início da sua vida ministerial. Novamente aqui nós temos um enfrentamento muito sério, traduzido para nós como face a face. E ainda mais, à frente de todos, publicamente. Vamos a algumas considerações a respeito disso então. Eu posso perguntar, onde é que Paulo estava com a cabeça nesse momento? Quando ele percebendo, e talvez valha a pena a gente contextualizar o momento para alguns, o que acontece é que Pedro está em Antioquia, onde sabemos que houve um avivamento de gentios, de não-judeus, a respeito do Evangelho, e para muitos o cristianismo ainda é uma herança do judaísmo. Portanto, para muitos existe um sentido judaizante do Evangelho. Pedro é convencido de que o Evangelho é para todos. E ao visitar Antioquia, que é ali agora um reduto, é um verdadeiro modelo do que seria a Igreja Universal, do que seria a Igreja Católica, digamos no sentido universal, para todos, Pedro se rende a isso e ele passa então a ter as refeições juntos, o que para um judeu tradicional, pela tradição judaica, isso era algo absolutamente inviável, impossível, capaz de gerar impureza a esse sujeito.
Mas Pedro se rende a isso, convencido pelo Espírito de que sim, somos todos, né, dignos dessa herança em Jesus Cristo. Porém, nesse tempo, chega uma comitiva de Jerusalém, de cristãos judaizantes, da parte de Tiago. E nesse momento, Pedro se transforma. Pedro se deixa render pela influência desses judaizantes e passa, no momento de refeições, a se separar dos gentios, coisa que há poucos dias atrás ele não fazia. Paulo se sente muito, talvez decepcionado, talvez frustrado e com certeza irritado com essa situação. E portanto ele o enfrenta face a face, duramente, mas principalmente, nós temos que chamar atenção aqui, publicamente. E o que é que faz ele fazer isso? Será que ele teve alguma memória a respeito de Pedro? Se formos ler lá Atos do capítulo 9, percebemos essa dificuldade que ele teve de trabalhar em Jerusalém. Nós percebemos como Paulo teve dificuldade de ser parte da igreja em Jerusalém. Nesse momento, nós percebemos a igreja o enviando para Cesareia e dali para Tarso. Talvez possamos entender que Paulo tenha sido descartado pela igreja de Jerusalém. Uma igreja que não queria maiores confrontos na época. E dessa maneira, Paulo talvez tenha trazido à tona essas memórias. Quem sabe, ali em Antioquia, e isso acontece cronologicamente, sabemos, depois do Concílio de Jerusalém, nós entendemos que Paulo está agora no seu território. Ele sabe do seu chamado em meio aos não-judeus, e ali ele se entende mais empoderado, talvez, eu não sei. Enfim, o que nós podemos dizer é que ele estava ali cheio de razão. Cheio de razão. Toda a razão estava com ele, com toda certeza. O que Pedro havia feito, a conduta de Pedro era absolutamente reprovável, não tenha dúvida disso. Portanto, nós sabemos que Paulo tinha toda a razão. Porém, como dizem por aí, com o tom de voz errado. O que sabemos é que Pedro parece acatar esse enfrentamento. E nada mais consta nos evangelhos sobre a situação em si. Porém, o que nos é evidente, e isso nós podemos tirar a partir do momento que nós começamos a estudar a cronologia dos escritos de Paulo, nós observamos uma mudança. Nós observamos o que eu gostaria de dizer aqui exatamente desde o começo. Um ajuste no caráter de Paulo. Nós percebemos desde a leitura de Tessalonicenses, as duas cartas, a igreja em Tessalônica, a carta de Gálatas, passando ainda, obviamente, cartas escritas no começo da sua vida ministerial, seguida por a carta aos Coríntios, a carta aos Romanos, e culminando com as suas epístolas pastorais, escritas já da prisão em Roma no final da sua vida. Nós vemos, sem dúvida nenhuma, um verdadeiro ajuste de approach, um verdadeiro ajuste de tom, quando se dirige a todos e trata de situações grandemente emblemáticas de cada igreja e de cada discípulo. Nós vemos, sem dúvida nenhuma, um Paulo ajustado. Ele não negociou princípios, seus princípios permanecem o mesmo, seu caráter absolutamente irrepreensível, porém, sem dúvida nenhuma, há aqui um ajuste em todas as coisas. Mas eu não quero perder o ponto aqui. O que você acha que poderia ter, digamos assim, redefinido o comportamento de Paulo, promovendo exatamente esse ajuste de caráter de que nós estamos falando desde o início? Bom, eu ontem, quando estava elaborando o texto todo, me veio à cabeça uma analogia de um carro de competição, um carro de corrida, um carro de Fórmula 1, por exemplo. Nós podemos dizer que um carro de Fórmula 1, portanto, ele tem tudo o que precisa para ganhar uma prova. A potência, a autonomia, a aerodinâmica, enfim, todo o aparato necessário de antemão para ser considerado um carro de corrida, não só por especialistas, mas para quem quer que olhe, vai identificá-lo como um carro de corrida. Porém, o piloto, quando dá voltas no circuito e ele retorna aos boxes, ele pede
ele sente que ajustes precisam ser feitos. E ele precisa exatamente dos mecânicos para que haja esses ajustes. Então, se você olha de fora, você vai dizer, mas não tem o que mexer. Se mexer, estraga. Tá bom. Mas o piloto percebe que alguma coisa pode ser feita para que melhore ainda mais. Dá para fazer melhor. Então, um ajuste aqui, um apertão ali e pronto. O piloto volta para a prova, para a pista, e alguns segundos mais rápido. Então, voltando a Paulo, o que eu quero dizer? Paulo tinha tudo que ele precisava no ponto de vista de caráter, desde a sua conversão. Isso não é ponto de discussão. Nós sabemos que, de fato, que quando ele se converteu, o seu caráter foi absolutamente impactado, tanto que usamos esse termo, conversão paulina, quando entendemos realmente que a pessoa ela atravessa algo muito profundo, algo que mexe profundamente com todas as crenças, com todas as coisas, né, com toda a bagagem da pessoa. E de fato isso aconteceu de imediato para com Paulo. Mas haviam sim pequenos ajustes que precisariam ser feitos ao longo de algumas voltas do circuito. E esses ajustes, eu creio, foram feitos exatamente a partir de experiências que ele viveu ao longo do seu próprio ministério, passo a passo, ano a ano. Experiências pessoais, experiências individuais, experiências íntimas, outras coletivas e gerais, experiências que nós vamos percebendo e notando ao longo da história de Paulo, mesmo no livro de Atos e aos poucos contada em suas cartas, nós conseguimos notar tudo que Paulo enfrentou nesse tempo, simplesmente porque ele buscava, com o seu caráter absolutamente regido pelo Espírito Santo, trabalhar no sentido do Evangelho. E algo que chama muita atenção, e nós precisamos prestar atenção aqui, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, quando Paulo usa tudo isso. Ele nos dá todo o cenário de enfrentamento que ele teve, quando ele simplesmente usa isso para defender a sua autoridade apostólica junto da igreja de Corinto. Lá nós lemos no capítulo 11, que ele conta que ele foi preso inúmeras vezes, tendo sido açoitado severamente, quase morrendo diversas vezes. Ele conta inclusive o número de vezes em que ele sofreu açoites de varas, de pedradas. Ele conta que ele esteve continuamente viajando, e a maior parte da sua vida, e inclusive sofrendo naufrágios, ficando à deriva por algum tempo. Conta que foi vítima de assaltos, conta que sofreu ameaças de morte, tanto de judeus quanto de gentios. Ele conta que ficou sem dormir inúmeras vezes. Passou fome, passou sede, passou frio, enfrentou a nudez, a vergonha. E tudo isso, eu creio, tudo isso teve um efeito de ajuste no seu caráter. E mais ou menos, e devidamente guardadas as proporções aqui, nós vemos algo parecido também na vida de Jó. Quem conhece sabe, né, a história desse homem, que era desde o princípio, desde dos primeiros versos do seu livro, um homem de caráter irrepreensível por todos, não é mesmo? Porém, Deus achou por bem fazer o que nós estamos falando aqui, um ajuste fino do seu caráter. E o expôs a tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós sabemos que aconteceu com Jó. Mas finalmente nós lemos ao final do seu livro que ele não era mais o mesmo. Que ele nunca mais voltaria a ser o que ele era. Mas o que mudou tanto assim? Algo em seu caráter? Não. Eu creio que a sua perspectiva de mundo, eu creio que
talvez a sua perspectiva de si mesmo, mas sem dúvida nenhuma, com certeza, a sua perspectiva de Deus fora completamente mudada e ele, portanto, jamais seria o mesmo. Enfim, voltando a Paulo, seria muita ousadia minha dizer que ele teria se arrependido do que aconteceu entre ele e Barnabé naquele momento, chegando até mesmo a buscar Barnabé. Ele teria pedido perdão, buscando restaurar o seu relacionamento. Será que a respeito de João Marcos era muita ousadia minha dizer que ele teria feito diferente dessa vez, depois de tudo que ele passou? Seria muito imaginar que ele teria sido mais complacente, ele teria sido, portanto, menos severo com João Marcos, considerando questões, talvez, como a pouca idade de João, talvez a sua imaturidade em muitos aspectos da sua vida, inclusive dando-lhe uma segunda chance. Será que o que poderíamos dizer em relação a Pedro? Seria muita ousadia imaginarmos que ele, em outro tempo da sua vida, não no início da sua trajetória ministerial, ele teria tido uma conversa não em público, obviamente aqui não negociando os seus princípios, nunca, porque efetivamente Pedro havia agido errado. Mas Paulo aqui talvez teria procedido de uma maneira diferente. Quem sabe teria tido uma conversa em particular com Pedro, com amor, com respeito ao que ele representava naquela época, tentando o exortar de maneira diferente dessa vez. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Veja o que o próprio Paulo escreve em 2 Timóteo, como sabemos, a sua última carta. Ele diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os simplesmente ao conhecimento da verdade. Veja a diferença de approach que Paulo tem para situações como essa ao final da sua vida. Santo Agostinho, inclusive, escreve a respeito disso. Ele diz algo interessantíssimo. Ele fala: convém matar o erro, mas salvar os que estão errados. Percebe a diferença? Enfim, queridos, nós vivemos hoje em um tempo onde fomos literalmente parados, congelados. E eu acredito que Deus tenha um propósito com tudo isso, aliás, como em tudo. E o que mais me marcou nessas 2 semanas, onde tivemos isolados, né, de maneira social, a palavra que mais me marcou aqui, a meu respeito, é a palavra introspecção. E eu creio que essa palavra de hoje, ajuste de caráter, tem a ver exatamente com isso. Eu apenas espero que, com tudo isso em mente, você seja capaz de refletir acerca de si mesmo e tão somente buscar no Senhor o ajuste necessário para o seu caráter nesse momento. Talvez ser simplesmente mais pontual, talvez tenha a ver com honrar os seus compromissos com a sua palavra de uma maneira mais profunda. Talvez seja o fato de você ser fiel completamente, talvez até não nos espectros da sua vida, mas inclusive com seus pensamentos. Somente o Espírito de Deus é capaz de nos confrontar e especialmente nos convencer de todo o ajuste necessário, e por menor e menos importante que possa parecer para nós. Oremos, claro, para que não seja necessário enfrentarmos o que Jó
e mesmo Paulo enfrentaram para terem as suas vidas completamente ajustadas. E que nós possamos sermos aptos para discernir enquanto há tempo e ágeis para agir nesse sentido. Eu tenho a convicção que o que é preciso, mais do que nunca nesse momento, é um espírito de equilíbrio, um espírito de moderação sobre todas as coisas. Para que nós possamos, de uma maneira real, ponderar sobre tudo e sermos efetivamente ajustados pelo Espírito de Deus. Nessa manhã, queridos, eu oro por isso e declaro que todo o ajuste necessário seja efetivamente conseguido, não só nesse tempo de quarentena, mas ao longo das nossas vidas. Que nós possamos meditar e refletir sobre todas essas coisas também. Deus os abençoe poderosamente. Nos vemos na semana que vem. Até mais.